pessoal, voltando, estamos falando sobre o filme Estômago, disponível na Netflix, disponível no canal Now e também no canal Brasil. A gente comentou sobre uma cena icônica, que é quando o personagem Nonato vai fazer um grande banquete dentro da prisão para os grandes bambambãs. E por curiosidade, como um dos atores convidados para participar do filme, tem o Paulo Miklos, que é o vocalista do Titãs. Ele faz uma participação do filme, inclusive ganhou um prêmio como melhor atuação também. Ator coadjuvante. Sim, como ator coadjuvante. E essa cena é muito engraçada porque ele utiliza de todas as formas possíveis, todos os conhecimentos gastronômicos possíveis para conquistar realmente os bambambãs da cadeia. Então ele vai fazer um carpaccio, né? Tudo fino, chega com um vinho maravilhoso, um vinho italiano. Que aí ele começa a falar que o vinho remete a flores, remete a uns aromas estranhos como chulé. Aí o cara fala, pô, mas vai me servir um vinho tinto que tem gosto de chulé, cheiro de chulé. Aí você aí manda um carpaccio maravilhoso. Cara, tá até gostoso, mas, pô, mandou carne crua. Cozinha isso daí. O personagem troca. Então ele vai tentando fazer as coisas acontecerem. E aí ele tem que perceber que no contexto aquilo ali não cabe, né? E aí depois ele vai servindo outros pratos, e aí vai conquistando todo mundo pela boca. E eu acho que esse é o ponto-chave que ele pega e dá uma alavancada, né, na trama do filme, na história, e começa a realmente conquistar o poder dele na prisão, né? Essa parte é gostoso que eles comendo lá, né, Luli? Através da comida ele é mostrada a ignorância, né? A diferença desses mundos distintos que é o rico e o pobre, né? O conhecimento a respeito da comida. Então, esses dois universos, eles não casam, né? Isso fica bem claro quando o Babu Santana faz o buju, ele pega e fala assim: que de vinho é esse? Traz uma breja aí pra gente, aí, uma breja gelada, né? Uma cachaça lá. Cerveja. Continua o seu raciocínio, desculpa, interrompi. Não, tá certo, é isso mesmo. E essa vida da prisão, né, voltando agora na parte de preparo de personagem, de ator, o Luiz Mendes Jr., ele é um rapaz que foi contratado como consultor de vida e comportamento na prisão. Ele é uma pessoa que ele foi preso aos 19 anos, semi-analfabeto, e saiu aos 30 como escritor e cronista declarado. Então ele se alfabetizou na prisão e chamaram ele como preparador de elenco, penso eu, né? Para realmente mostrar como é que funciona a vida dentro da prisão, para deixar a história mais rica, mais realista, né? E essa visão... Eles quiseram... Desculpa. E essa visão que tu acabou de tocar é uma competição, 3 pessoas querendo falar ao mesmo tempo. Vamos controlar nossas emoções. É um filme muito bom. Haja estômago pra isso. É interessante que tu falou sobre ele veio trazer... Tu disse que ele se formou, né, lá na prisão, ele trouxe essa questão da vida na prisão, porque o narrador, que é o protagonista, ele... tem os níveis que ele tá, né? Lá dentro daquela cela que tem só 7 prisioneiros, eles têm uma hierarquia lá. E ele começa a narrar, né? Tu tá dormindo no chão, então tu tem uma visão, né? Que é só aqueles pés dos prisioneiros encardidos. Daí tu vai pro beliche do meio, tu fica só vendo... O beliche de baixo. O beliche de baixo É um treliche, né? Tu só vê ali o que é indesejado, tu ainda se sente por baixo. Aí tu vai pro beliche do meio, é uma visão horrível, é só um monte de saco. É a visão da cintura. É a visão da cintura, de gente só usando Aí você compara, será que eu prefiro o pé ou a cintura? Né? E por fim a visão de cima, né? Que é pra ele o ápice do ápice, o poder do poder, não é? E é interessante porque esse filme... ele... Não é o ápice. Não é o ápice. Ainda não é o ápice, é verdade. Eu discordo. Não, é verdade. O ápice é outra cela. É a outra cela. É interessante porque ele ganhou... Esse filme ele ganhou os prêmios. Ele ganhou o grande prêmio do cinema brasileiro como melhor filme, melhor diretor. Eu acho que foi bem merecido, porque o diretor, né? Pro primeiro filme dele, né? Então, assim, eu achei que foi bem... Primeiro longa dele. Melhor roteiro original e melhor ator coadjuvante pro Babu Santana. Sim. É o bugio. Que faz o... É o bugio. E a composição dele eu achei perfeita, sabe? Os olhares dele, a forma como ele falava, assim, eu achei muito interessante. Bernardo, você ia falar alguma coisa. Agora me esqueci. Eu sei, eu ia falar. O Luiz Mendes, que é esse ex-detento que Me lembrei. passou o extremo realismo, né, para esse filme. Ele compartilhou da experiência dele.
o Marcos Jorge quis que ele participasse do filme, mas ele não quis participar. Então ele ofereceu para que ele fizesse pelo menos uma partezinha ali. Ele concordou. Ele é um dos carcereiros que come no banquete da cozinha. Né? Essa cena é muito engraçada porque corta, eles estão em pé, vendo o banquete, daqui a pouco corta e tá lá os três Sentado. comendo. Né? Comida muito boa, Sim, gente. a comida realmente parece muito apetitosa, né? É porque quando eu vi, eu achei muito romantizada as cenas dentro da cadeia. Porque eu já fui num presídio. Eu já fui preso, E nos anos 90 foram uns anos muito loucos. Eu já fui dentro de um Polícia pode retirar ele, por favor. Alô? Eu já fui no presídio e a situação é tensa, tá ligado? É quase uma visão subhumana. É subhumana você ser preso. Tá certo você ser preso pra corrigir um comportamento errado que você fez na rua, tá ligado? Mas são seres humanos ainda. Eu achei muito romantizada a forma como eles retratavam no filme. Por mais que mostrasse só a cela ali do onde ele tava, do Alecrim, que é o apelido do Nonato, que queria ser chamado de Nonato Canivete. Eu achei muito romantizada, agora a gente tá aqui numa roda jogando carta, fumando os nossos cigarros aqui, tomando a nossa bebida que a gente fez na prisão. A realidade não é essa. Tem que deixar claro, baseado na minha experiência de ter entrado no presídio e ver como é que é a situação lá. Pode ser que não seja assim, tá ligado? Isso é baseado na experiência que eu tive visitando o presídio. O Marcos Jorge e a Cláudia da Natividade, eles deram uma entrevista e eles falaram que foi gravado dentro de um presídio em Curitiba, né? Sim. A parte ali da cela. E eles entraram para visitar e o presídio estava sendo transferido para uma parte periférica, porque ele era no centro de Curitiba, numa área nobre. E eles foram visitar, né, para ver e tal, como é que era o clima. E todos os presos tinham que virar para a parede, né, ali. E uma parte do presídio, quando eles começaram a filmar, já tinha sido esvaziada, né, e eles decidiram por fazer não fizeram numa cela real. Essa cela ali não é real. Eles pegaram a cozinha, o refeitório e fizeram a cela aquela cela ali, né, que tem os treliches ali onde ele cozinha, e usaram a parte da cozinha mesmo foi feito, era real mesmo, era do presídio, né? Uhum. E a intenção ali era porque as celas eram grandes, cabia 30 presos, sabe? Era bem grande assim, vários beliches. Eles não iam usar tanta gente, eles precisavam de um lugar pequeno. Então eles fizeram, a intenção era fazer as cenas claustrofóbicas. Desde o quartinho onde ele vive, lá no primeiro, é um quartinho minúsculo, né? E depois também, quando ele fica no quartinho com a Íria, também é pequeno o dela. E depois lá na cadeia também a cela é claustrofóbica também. Então a intenção assim de fazer aqueles beliches de madeira ali improvisados e trazer aquilo bem até familiar é para dizer assim que aonde tem o chefe, a cadeia é boa, não é tão ruim. A cela, né? Cadeia não, a cela não é tão ruim. Lá onde é as enormes, lá sim não tem um chefe, entendeu? Então lá é terrível. Sim, e então, o próprio tratamento que eles têm naquela cela, né? De poder cozinhar lá, enfim, a gente sabe que é precário, que as condições de higiene são precárias, né? Mas eles cozinham lá, conseguem acesso a tempero, ele consegue um queijo, ele consegue uma salsinha, consegue uma cebolinha, cominho. Então eles vão fazendo essa barganha, trocando uma coisa por outra e vão conseguindo algumas regalias. Então isso pode ser por isso que talvez tenha esse tom de ser mais leve do que a maioria dos outros lugares, né? E um detalhe que eu vi aqui nas curiosidades, as filmagens levaram apenas 5 semanas. 5 semanas é um tempo bem então curto para uma longa-metragem. É um mês e meio, né? Um mês e meio. Um mês e meio. É porque também não tem... as cenas externas são... Não, acho que a maioria das cenas são externas. Passam... um tempo muito curto.
O filme é um tempo que um filme com a maioria das cenas sendo externas, as cenas da cadeia são as mais fáceis de fazer. E detalhe também que ele muda de cabelo, Nonato. Na cadeia ele tá com o cabelo mais curto. Lá na vida antes da prisão ele tá com o cabelo maior. É só raspado, né? Então acho que... Pode ser só um dele. Começou com o cabelo comprido, fez algumas filmagens, depois raspou. É um tempo muito curto pra um filme, pra um longa. Tu falaste que o filme, de início, ele foi gravado, a história que era pra ser um curta-metragem, foi só na cela. Então acho que ele deve ter começado com o cabelo pelado pra depois ter ido com o cabelo gravar com o cabelo mais grande. Ou pode ter sido o contrário também. Eu acho que foi o contrário. Eu acho que o cabelo comprido, que ele esperou crescer, porque se ele tava com o cabelo raspado no curta, ele esperou crescer, gravou as cenas. É porque dá tempo, né? Mas até ele fazer tava no curta? Eu acho que deve estar. Acho que não, porque o curta é outro... O curta, na verdade, nem rolou. Não foi não gravado. rolou. Ele foi feito, foi Botado no escrito. texto, né? Foi Foi escrito. escrito e botado na gaveta. Botado no texto, botado no... Não, na verdade, eles gostaram tanto do final que eles pensaram, vamos fazer a história dele completa, né? Fazer como ele veio parar aqui, né? E aí depois que estava tudo pronto, que eles rodaram, passaram por um edital com um nome, né? Que eu já falei, trocaram para Estômago e trocou só porque... passou só porque... Esse filme, ele não foi, digamos assim, teve uma bilheteria boa, né? Justamente, principalmente por causa do título, que também sofreu várias alterações, porque o próprio diretor foi incomodado com esse título e acabou arrecadando pouco em questão do dinheiro que foi gasto para produzir ele, né? Mas é uma coisa que a gente vem falando em outros programas, que é o problema do cinema brasileiro, que como a gente vê que não é um cinema que já pensa nos próximos filmes, o cinema brasileiro pensa em edital. Que recurso público que eu vou ter que escrever o meu roteiro para conseguir o dinheiro. São poucos filmes que já tem um dinheiro, já faz um filme, lucra e já pensa no próximo que é o cinema indústria. E nesse caso a gente ainda segue aquele padrãozinho da questão do complexo de vira-lata, né? Que eu acredito que tem nesse filme, só que de uma forma um pouco mais leve, porque ele consegue contornar esse complexo de vira-lata e consegue uma ascensão. Mas o complexo de vira-lata também na forma de fazer o filme, porque eu vou depender do governo para poder contar a minha história. Então eu vou depender de um recurso financeiro do governo para contar a minha história. Entendeu? Aí já é o complexo em si, né? Não só para retratar no filme, real, mas como né? a realidade mesmo. A realidade. Né? É interessantíssimo, mas apesar desse complexo de vira-lata, o filme ele realmente ganhou muitos prêmios, né? Se vocês assistiram, eu espero que vocês tenham gostado do filme. Eu amei o filme, eu achei maravilhoso. E os destaques, para meu ver, são a atuação da Fabíola Nascimento. Eu adorei, ela é muito orgânica, a forma como ela lida com a comida, como tem uma cena que ela tá transando e é nítido, né? Ela tá transando, ela não tem prazer no sexo, ela tem prazer na comida. Tem um prato de comida na frente dela, ela tá, né, literalmente, né? E o desapego, comendo e dando de comer. E tem que comentar o desapego dela com o corpo dela, porque Sim. ela fica nua no filme. E não é toda atriz, ator que aceita ficar nua no filme. E até na cena do sexo, eu li a mente dela, ela com um prato de macarrão assim na frente, e ela na cena de... Eu li a mente dela, meu Deus, termina logo isso. É o macarrão à putanesca, eu acho que ele lá. Gente, esse macarrão, eu fui ver a receita depois do filme, né? Putanesca. E é delicioso, já comi. E é uma pitada de comédia, né? Cômica. E a primeira vez que ele fala do macarrão putanesca pra ela fica puta. Que puta o quê? Puta vesga, ele Puta fala. vesga. E ela fala, é putanesca. Ele, puta vesga? Começa francês, ela né? dá um piti. É muito bom. Eu adorei o filme. A gastronomia ela realmente une as pessoas, né? Então a gente percebe que realmente é gostoso quando tem um filme falando sobre gastronomia. E a minha nota, se eu fosse dar uma nota pro filme, eu daria 4,5, né? Não vou dar 5, porque eu ainda acho que tem filmes brasileiros que podem contar histórias sem complexo de vira-lata. Então, por causa desse detalhe, eu dou 4,5, só por causa disso. A
A gente já tá finalizando o programa, então se vocês quiserem dar uma notinha pro filme antes da gente encerrar. Eu dou uma nota 3,5 simplesmente pelo fato de que a gente não depende de recurso do governo para poder fazer cinema. Quem tem vontade corre atrás e consegue fazer. É por isso, só isso. É uma história muito massa, muito engraçada, os pontos de comédia estão ali. É um filme muito leve, mas só por depender de recurso financeiro do governo. E é isso. E é isso. Não pode falar é isso, porque eu aprendi algo que não pode falar é isso. Notas, Márcio? Eu dou nota 4,5, porque gostei muito da história do filme, gostei do roteiro, da edição. A edição eu gostei muito, ficou muito boa a edição. Então eu dou 4,5 por causa do roteiro, por causa da edição e também eu gosto muito do ator, né, do João Miguel. Muito bom. Sérgio? Eu dou 3. Eu vou ficar meio que em cima do muro, porque eu achei que a história foi bem interessante, sabe? A composição, o roteiro, a direção, a edição, o trabalho dos atores, a ambição da atriz também de ficar nua e tudo mais, mas eu ainda fico com o pé atrás, sabe? Com essa questão da síndrome do vira-lata, sabe? Acredito que o Brasil, como o próprio Lucas disse, tem potencial para poder criar novas histórias muito mais criativas, sem ficar revirando a síndrome do vira-lata. Luli? 4. Pelo fato de o passado dialoga super bem com o presente ali, né? A narrativa é orgânica, é fluida, né? E essa síndrome e o sexo, né? Essa coisa Por que filme Visceral, brasileiro tem que pra chamar a atenção, tem que ter estraga um cenas de pouco. sexo explícito? não né? precisa, né? Não precisa. Né? Vamos descobrir vocês. Desculpa, eu quem tenho assistiu preciso- ou quem não assistiu, a gente tem que encerrar o programa. E fica aí a dúvida, e pra quem não assistiu, assista. Né? E conte pra gente o que vocês acharam, tá bom? Não, não, o final. O final, né? O final é o O cliffhanger. final Vamos é a contar o final maior agora? surpresa. Não conta. É a maior surpresa. Assiste pra ver o final. Você vai ficar sem comer hambúrguer aí por uns 3 meses. Comenta o que vocês acharam, e comenta o que vocês acharam lá nas redes sociais. Mas vão no comer Instagram. 500 coxinhas. Calma, querida. Comenta o que vocês acharam lá nas redes sociais também, manda e-mail, como o Hugo falou, né? Então, É isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo programa. Vamos Tchau. comer coxinha?